Agradecemos imensamente o senhor Bill Hanvey pela sua excelente palestra em nosso congresso. Sua presença e conhecimento enriquecem o nosso evento e inspiram todos os participantes. Esperamos poder contar com você em futuras oportunidades. Senhoras e senhores, colegas empresários, amigos do setor de autopeças. Anteontem, segunda-feira, feriado nacional, enquanto eu pensava na mensagem que eu daria aqui, me ocorreu que o feriado era de Tiradentes. E olhar para a luta diária de cada um de nós, vi uma semelhança poderosa com um dos maiores símbolos de resistência e transformação do nosso país. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Não estamos levantando armas ou planejando revoluções violentas. Mas a essência da nossa jornada fala sobre algo igualmente fundamental: liberdade, organização e poder de mobilização. Tiradentes, como todos sabem, não se conformou com a injustiça. Sabia do peso dos interesses contrários, das forças que buscavam manter privilégios restritos a poucos. Ele entendeu que só haveria mudança através da união, da articulação e da coragem para defender ideias que beneficiariam toda a sociedade. Ele pagou um preço alto, é verdade, mas sem sua coragem e seu exemplo, talvez a história do Brasil fosse bem diferente. Hoje, como empresários do setor de autopeças, estamos enfrentando nossos próprios desafios. Somos testemunhas e muitas vezes vítimas de barreiras artificiais, restrições injustas e tentativas constantes de limitar o acesso ao mercado, aos dados e à tão saudável competitividade. Não podemos aceitar passivamente as amarras impostas por interesses contrários ao direito do consumidor, à inovação, à livre concorrência. E é por isso que o movimento Right to Repair, encabeçado desde 2006 pela ANFAP, ganha cada vez mais protagonismo. Assim como Tiradentes buscava libertar o Brasil do jugo colonial, nós lutamos para que o setor de reparação independente tenha acesso às informações técnicas, às peças, aos recursos necessários para prestar um serviço de qualidade, justo e competitivo ao consumidor brasileiro. Estar organizado sob a bandeira da ANFAP, que por sua vez se organiza com a ANDAP-SICAP, com a ASDAP, com o CONAREM, com o Sincopeças Nacional e com o Sindirepa Nacional, formando juntos a aliança do aftermarket brasileiro, não é só uma questão de legítima defesa empresarial. É uma questão em prol de um país inteiro. O Right to Repair não é um direito do setor de autopeças. É um direito de todo cidadão que precisa consertar suas coisas. Do motorista, da manicure, da dona de casa, do pequeno empreendedor, de toda uma cadeia produtiva que gera empregos, gera renda e contribui para o desenvolvimento nacional. Aprendemos com Tiradentes que a desmobilização e o isolamento somente interessam aos que querem nos manter frágeis e divididos. Quando nos organizamos, estabelecemos laços firmes dentro do setor. Tornamo-nos capazes de propor, negociar e defender legislações e práticas que nos beneficiam a todos. Nosso movimento é legítimo, justo e necessário. E exige que cada um de nós assuma o seu papel como parte de algo maior. Eu sempre me pergunto, qual o futuro que queremos deixar para o segmento de autopeças no Brasil?
Ficaremos à mercê de restrições, controles e humilhações, cada um por si? Ou vamos juntos trilhar o caminho de Tiradentes, de união e resistência inteligente, sempre em busca de mais liberdade, inovação, mais espaço para crescermos? O momento, como disse o Bill, de agir é agora. Precisamos estar unidos, mobilizados e engajados, mostrando força não apenas nos discursos, mas nas ações concretas, no apoio ao nosso movimento, na participação ativa de fabricantes e comerciantes na ANFAP, nas discussões políticas e institucionais que determinam os rumos do nosso setor. Sigamos juntos, inspiremo-nos em um dos maiores líderes que esse país já teve. Tenhamos a convicção de que, assim como ele abriu caminho para a liberdade do Brasil, nós podemos abrir caminho para um setor mais justo, mais competitivo e livre. Sejamos protagonistas da nossa história. Obrigado. É com grande satisfação que anunciamos a próxima palestra do nosso congresso. Será ministrada pela doutora Raquel Elita Preto, doutora em Direito pelo Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Advogada, tributarista e empresarial. Ela também é presidente do Observatório de Políticas Públicas da OAB São Paulo. Agradecemos profundamente, doutora Raquel Preto, por aceitar o nosso convite e enriquecer o nosso evento. Sua participação certamente trará insights valiosos e inspiradores para todos nós. Bom dia a todos e todas. É uma enorme alegria estar nessa manhã aqui, na maior feira do setor automotivo do Cone Sul e uma das maiores feiras do mundo, especialmente nesse primeiro congresso da Aliança Aftermarket. Eu queria pedir licença a quem está no auditório para saudar todas as pessoas que aqui estão e que integram o segmento Aftermarket, na pessoa dos presidentes corajosos dessas entidades que decidiram, há aproximados 2 anos, se unirem para formar a Aliança Aftermarket. Então, eu saúdo a todas e todos que integram esse segmento tão importante e relevante para o nosso país, para a nossa população, na pessoa do Renato Fonseca, presidente da ANFAP, a quem tenho a honra de acompanhar, junto com toda a sua diretoria há alguns anos, ao Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP, que abriu com brilhantismo a manhã de hoje, ao Henrique Steffen, presidente da ANSDAP, ao José Arnaldo Mota Laguna, presidente do CONAREM, ao Ranieri Leitão, nosso querido presidente de 5 Peças Brasil, e ao Antônio Carlos Fiola Silva, o valoroso presidente do Sindirepa Brasil. Eu acho fundamental que haja esse reconhecimento, porque nós estamos enfrentando um tema complexo, difícil, mas muito importante, não para o segmento que estão aqui representados, mas para a população brasileira. Eu queria também compartilhar a minha alegria de conhecer pessoalmente o Bill. Bill, it was a pleasure hearing you in this morning. Muito importante ouvir o Bill, né, e as pessoas que o acompanham e que têm uma experiência internacional mostrando que não é um caminho fácil, mas é um caminho justo. E eu acho particularmente importante e gosto muito de advogar, especialmente nesses momentos em que eu tenho a oportunidade de defender algo justo. Porque é disso que se trata, é de justiça. É de proteger os interesses e as necessidades, não do setor automotivo, mas da população brasileira, que dia a dia compra bens de todo tipo e espécie, incluindo automóveis, mas não só,
eletrodomésticos, smartphones, produtos em geral de uso fundamental no nosso cotidiano e de uso duradouro, e que são pessoas que acabam sendo impedidas de utilizar esses bens do jeito que queiram, da forma como queiram e pelo tempo que queiram, porque há interesses econômicos diametralmente opostos ao nosso constitucional direito de propriedade. Porque nós somos donos desses veículos, desses eletrodomésticos, desses eletrônicos, desses smartphones, e nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, temos que ter o nosso direito de propriedade respeitado. Existe um aparente confronto entre o direito de propriedade de fabricantes, das montadoras e dos proprietários de bens, mas é só um aparente confronto, porque o direito é muito sábio, a ciência jurídica lida com esse tipo de confronto desde o início do direito enquanto uma área de resolução de controvérsias sociais lá nas épocas mais antigas da humanidade. E quando nós temos dois direitos se confrontando, é preciso pensar no coletivo. O Brasil deu um grande exemplo no mundo nos anos 2000, com a quebra de patentes dos remédios antivirais no combate da AIDS, exemplo hoje que é referenciado, respeitado e revisitado de tempos a tempos para mostrar que todo direito de propriedade não é absoluto, ele é relativo. Nós temos que ter o direito, sim, de nossas propriedades respeitadas, mas nós não podemos também abusar desses direitos. E é sobre isso que se trata. Se trata de abusos de direitos de uns poucos contra milhões, no caso brasileiro, mais de 200 milhões de habitantes. Eu acho que eu estou aqui sem o equipamento para conseguir. Bom, eu vou avançar um pouco aqui rapidamente. O direito de reparar é uma discussão que começou há um bocado de tempo, fora do Brasil. No Brasil, a gente está um pouco atrasado, mas sempre é tempo de mostrar uma força e chegar junto daqueles que já estão trabalhando e conseguindo resultados positivos. A gente ouviu agora há pouco a exposição do Bill, mostrando quanto os Estados Unidos já avançaram. É uma iniciativa hoje global, uma iniciativa que tem por objetivo fundamental defender o direito de escolha, né? O direito de consumidores poderem decidir qual vai ser a forma que vão consertar, que vão reparar os produtos de que são proprietários, sem que sejam impostas restrições ou quaisquer condições que, de alguma maneira, tentem diminuir esse direito, que tem que ser um direito amplo e absolutamente não condicionado. Hoje, o direito de reparar, ele abrange também automóveis, mas é muito importante que nós compreendamos que não é só sobre automóveis, mas isso atinge aparelhos eletrônicos de toda sorte e espécie, smartphones, eletrodomésticos, todos aqueles bens que, de alguma maneira, eles têm uma vida útil maior e que nós compramos com o objetivo de utilizá-los durante um período de tempo relevante. Esta parte já foi melhor tratada, especialmente pelo Bill, quando referiu que isto foi um movimento que começou inicialmente no contexto americano, pela indústria promovido, né, e impulsionado pela indústria do aftermarket dos Estados Unidos, mas também em alguns países da Europa, e o movimento acabou gerando essa grande discussão que já dura aí alguns anos a respeito desse direito de reparar que precisa de fato ser protegido, porque ele concretamente sofre muitas oposições por parte dos fabricantes de toda sorte de bens e produtos.
Os objetivos desse movimento são, em um resumo muito rápido, a desburocratização do reparo dos bens de consumidores, de tal sorte que esse conserto ele seja mais rápido e seja mais fácil, a prolongação da vida útil dos bens que são adquiridos, né, a redução do desperdício causado pelos produtos quebrados e não reutilizados, e óbvio, fomentar, sim, uma livre concorrência real. Uma livre concorrência que evite abuso de players que têm um poder econômico bastante forte, bastante importante, e que abusam, sim, do seu suposto direito de propriedade intelectual. A gente tem vários problemas aqui. Um deles é o fato de que vários produtos hoje são produzidos e são concebidos, são projetados para que os consumidores tenham dificuldades reais para consertar. A gente viu exemplos aqui, por exemplo, do acesso às informações de veículos cada vez mais tecnológicos, e sem esse acesso às informações, você não consegue, às vezes, nem sequer detectar exatamente a origem dos problemas, né? Nós temos também uma obsolescência programada. O objetivo disso é fazer com que consumidores comprem mais rapidamente outros produtos que substituam aqueles que tenham sido adquiridos anteriormente, fazendo com que os produtores destes variados produtos, automóveis também, mas não só, vendam mais em tempos de substituição cada vez menores. Isso demonstra, de uma forma muito acachapante, de que existe, sim, uma necessidade premente de dar proteção aos consumidores para que eles realmente possam escolher, inclusive manter o bem por mais tempo e não serem obrigados a fazer essas trocas, que são trocas muitas vezes forçadas por uma série de contingências que acabam provocando uma dificuldade enorme de utilização dos bens. Eu vou fazer aqui uma paradinha para contar uma história. Quando nós, há alguns anos, fomos procurados pela diretoria da ANFAP para que trabalhássemos junto com a diretoria em soluções mais estratégicas, mais profundas e de maior impacto, uma das primeiras coisas que nós decidimos fazer no escritório foi fazer um mapeamento jurimétrico. O que significa isso? Fazer um mapeamento estatístico, matemático, da quantidade de brigas envolvendo consumidores e montadoras estavam ocorrendo naquele momento no Brasil. Eu sabia que ia ser grande, minha gente. Eu sabia que a quantidade ia ser enorme, mas eu não imaginava o tamanho. Nós não estamos falando de 10 mil processos, nós não estamos falando de 100 mil processos. Nós estamos falando, senhoras e senhores, de milhões de processos movidos, muitos deles em juizados de pequena instância, de pequeno valor, os juizados de pequenas causas, que nós chamamos tecnicamente, que supostamente trariam procedimentos mais rápidos e mais resumidos, e que são encontrados literalmente do Oiapoque ao Chuí. Eu fiquei impressionada com a volumetria estatística de disputas judiciais envolvendo consumidores e montadoras. Meses de espera sem peças para fazer o reparo. Meses sem ter acesso à informação para fazer o reparo. A ponto de algumas pessoas serem obrigadas a ir ao judiciário. Mas eu queria ressaltar com vocês que quem vai ao judiciário, minha gente, é a minoria, não é a maioria. Porque uma pessoa só vai ao judiciário quando o desespero é tamanho que ela resolve aguentar o tranco da burocracia, do formalismo do judiciário, ainda que nos juizados de pequenas causas, em que, em tese, o procedimento é mais simplificado. Então, não é só um estoque grande
de empresas de telecom ou de energia que geram hoje uma volumetria milionária de disputas entre consumidores no Brasil e fornecedores de serviço e produtores. As brigas a respeito de problemas na hora de consertar o seu veículo pululam e explodiram no Brasil. Óbvio que isso tinha que acontecer, haja vista que quem está do lado de lá está fazendo isto acontecer dessa maneira, está dificultando a vida do consumidor para fazer o consumidor comprar um carro novo e largar o carro velho, que já está dando tanto trabalho, tanta chateação, que eu não quero mais esse carro e eu vou tentar trocar por outro para arranjar, fazer disso uma solução. Então, foi chocante quando a gente viu isso. E quando a gente percebe no direito que a gente tem essa volumetria, mais vale pensar em soluções estratégicas e soluções mais abrangentes. Porque lidar no varejo é uma coisa quase que impossível. E foi nessa direção que a gente caminhou. Então, nós estamos, vou pular aqui algumas telas para a gente fixar a atenção que os pilares, as bases de sustentação do Right to Repair são os vetores que têm nos inspirado e nos feito encontrar, buscar soluções que tratem do problema de uma forma ampla, mas de uma forma efetiva também. E os pilares são esses. É o pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico, né? O pilar social é representado pelo quê, minha gente? Para que nós consigamos garantir o pleno exercício do direito de propriedade. A verdade é uma só. Quem compra um bem deste tipo é proprietário, pagou por aquilo. E é absolutamente inadmissível que alguém que tem uma propriedade não possa cuidar, gozar, aproveitar, utilizar esse bem do jeito que ela bem entenda. Isso está garantido na Constituição. O direito de propriedade de alguém não pode se opor ao direito de propriedade de outrem, sem que, no mínimo, uma equalização tenha que ser feita em favor destas pessoas que também são proprietárias. A proteção do consumidor e dos agentes econômicos, a disponibilização de peças e a disponibilização de informação para o reparo dos produtos é algo essencial. A garantia na livre escolha, na hora que eu vou reparar, com quem é que eu vou consertar. Eu, por exemplo, confesso a vocês, eu não quero abrir mão do excepcional mecânico que me atende há anos. É um profissional confiável, é um profissional que vai buscar uma solução efetiva, racional, e eu não quero ser obrigada a reparar o meu carro, senão com esse profissional. Assim como alguém escolhe um médico, alguém escolhe um arquiteto, alguém escolhe um advogado. E não há discussão a respeito disso. Ninguém questiona, ninguém imagina que alguém seja obrigado a se tratar com um médico, com uma médica que não queira. Alguém aqui se imagina sendo obrigado a ser tratado por um médico de que não goste? É impensável isso. E a gente tem que refletir isso também na hora que a gente está falando de consumidores de quaisquer bens, né? O aumento das opções e da qualidade do reparo, a diminuição dos preços de produtos e serviços. E aí a gente vem para o pilar ambiental, que é meio óbvio diante de tudo que a gente está vendo. Por quê? Porque garantir o direito de reparação é garantir também a sustentabilidade, ao prolongamento da vida útil dos produtos, um estímulo, portanto, a uma relação com o meio ambiente mais racional, mais harmoniosa, menos esgotante, né? Um estímulo à economia circular, um estímulo à diminuição do desperdício, à diminuição da produção de lixo, inclusive do e-waste, e uma mudança, portanto, no mindset do consumo. E isso é uma coisa que, queiram alguns ou não queiram, neguem alguns ou não neguem, está se tornando inevitável, é incontornável. Por fim, o pilar econômico, sim, a garantia de liberdade de concorrência efetiva,
Porque quando alguém aprisiona o mercado utilizando quaisquer mecanismos de aprisionamento do mercado, nós não estamos falando de livre concorrência. A livre concorrência acabou de morrer quando eu permito que agentes econômicos façam aprisionamento de mercados de alguma maneira. Só que isso está no artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil. E ou respeitamos a Constituição, ou respeitamos a Constituição. Porque fora da Constituição não vai haver vida civilizada para ninguém. É o domínio da lei geral, o fomento da economia realmente saudável, da economia de liberdade, de disputa, de boa concorrência, de boas práticas. É garantir o pleno funcionamento e exercício do aftermarket, é garantir o aumento do número de negócios de emprego dos setores que estão relacionados à reparação e à repressão do poder econômico de grandes players. E sim, está por último, mas é mais importante. Grandes players econômicos ao longo da história da humanidade sempre tiveram ações de destruição de concorrência. E é por isso que nas liberdades de mercados defendidas por economistas ao longo da história da humanidade, preservar esse equilíbrio é fundamental. E os abusos de poder econômico são todos combatidos em países minimamente organizados e estruturados. O direito de reparar no mundo teve uma evolução importante. A gente fez aqui um resumo numa linha de tempo. A partir de 2008, nós temos um fato que acontece nos Estados Unidos, que é quando a Suprema Corte dos Estados Unidos obriga operadoras móveis a desbloquear telefones celulares. Olha que interessante. É o direito de reparar aí justamente em cima da questão dos smartphones. Em 2009, a diretiva do ecodesign é aprovada na União Europeia com medidas específicas para diminuição do consumo e do impacto para o meio ambiente. Em 2012, é aprovada a primeira lei do Right to Repair, justamente aqui muito bem reportada pelo Bill in loco, presencialmente, falando da importância que foi essa vitória no estado de Massachusetts. Em 2013, nós temos a criação do Código de Conduta na África do Sul, que foi especificamente feito para o setor automotivo. Em 2020, a Alemanha inclui a cláusula de reparo. Isso aqui é muito importante, porque é isso aqui que depois vai fazer uma série de consequências altamente positivas no ambiente europeu. E aí se introduz na lei de design essa alteração, afastando a proteção de desenho industrial para componentes usados exclusivamente para reparar um produto existente. Em 2021, a Austrália cria um sistema nacional obrigatório para compartilhar dados do serviço entre montadoras e reparadores independentes. Em 2023, a John Deere assina um MOU, que é um acordo, traduzindo aqui para o português, um acordo por meio do qual ela se compromete a fornecer aos agricultores as ferramentas para consertar os seus próprios equipamentos. Sim, porque tinha o produtor esperando a John Deere se dignar a lhe dar as condições de fazer a reparação. E, enquanto isso, as colheitas vão fazendo o quê? Vão morrendo, vão não sendo feitas. É sobre isso, é sobre abusos, não é? E como isso afeta cadeias econômicas produtivas gerais e amplas. E afeta, portanto, lá na última ponta, a mais afetada de todos, milhares e milhões de consumidoras e consumidores. Por fim, em 2024, a gente tem a União Europeia aprovando a Diretiva 2024/1799, que é o primeiro ato europeu geral sobre reparo. Eu vou avançar um pouco aqui, porque essa parte aqui dos Estados Unidos já foi muito esmiuçada
pelo Bill, então eu vou pular essa parte. Só quero mostrar para vocês esse mapa, porque eu acho que ele visualmente explica um bocado, e mostrando que dos 50 estados americanos, todos eles, de alguma forma, introduziram, nesse momento, ou estão fazendo o processo legislativo para introduzir uma legislação relacionada ao direito de reparar. Ou seja, o Bill e sua turma não estão para brincadeira. E é fantástico que a gente veja esse movimento acontecendo dessa maneira. Na União Europeia também é um movimento muito forte, não tem retorno, é um movimento que, inclusive, conseguiu chegar, né, numa diretiva que é como algo equivalente a uma norma constitucional dentro do ambiente europeu, portanto, é algo muito forte. E nós temos também algumas iniciativas internacionais que estão sendo, nesse momento, de alguma maneira, tratadas. A OCDE está estudando métricas de durabilidade e recomendação de políticas de reparabilidade desde 2019. A ONU, né, na sua divisão de meio ambiente, que é a UNEP, ela incorporou o direito de reparar na Circularity Coalition e nos objetivos de redução do e-lixo. A ISO, IEC, JCC1, grupo WG10, desenvolve, nesse momento, uma norma da reparação para equipamentos TIC. Muito bem. Países europeus. A França passou a lei AGEC, que criou o índice de reparabilidade, obrigatório desde 2021. A Alemanha fez a emenda à lei de design, conforme eu já referi. A Espanha tem o Real Decreto-Lei de 2021, que transpôs, inclusive, diretivas de consumo e ampliou a garantia legal para 3 anos, impondo aos fabricantes manutenção de peças por 10 anos e afins, e reforçou o direito à reparação como via preferencial, abordando meio ambiente, consumidor e concorrência. A Itália, agora, em 2023, atualizou o seu Código de Defesa do Consumidor. A África do Sul tem 2 importantes documentos específicos, que são o Código de Conduta da Indústria Automotiva, em que várias inserções foram feitas, inclusive a garantia ao direito de escolha e o direito de reparação, as diretrizes para a concorrência no mercado de reposição automotiva, o Reino Unido, em 2021, com o regulamento do ecodesign, também copiando outras normativas europeias. E agora, mais recentemente, a Austrália, criando também uma emenda de competição relacionada à competição e direitos de consumidor, com relação aos serviços automotivos e de informação compartilhada desses veículos que precisam ser garantidos, este acesso precisa ser garantido aos consumidores e as informações de seus veículos. O objetivo disso é equilibrar a concorrência, reduzir custos de manutenção e prolongar a vida útil dos veículos. Por fim, eu menciono o Canadá, com a lei de 2023, uma lei contra a obsolescência programada, que proíbe técnicas que dificultem reparo, obriga a disponibilização de peças, estende garantia legal de funcionamento e garante acesso amplo aos dados veiculares. Abrange também consumidor, meio ambiente, concorrência e dados. E o Brasil? Muito bem. No Brasil, a gente quer tudo isso. A gente quer exercer o nosso direito de propriedade como consumidores, usando e aproveitando desses bens o tempo que queiramos, da forma como queiramos. Nós queremos estar defendidos, consumidoras e consumidores. Também queremos um relacionamento com o meio ambiente mais racional, mais equilibrado. Não faz mal a ninguém que a gente melhore nessa gestão ambiental. Nós queremos livre concorrência, sim, pagar um preço justo, não ter que pagar preços expropriatórios, não ter que ficar na prateleira de meses
aguardando uma solução que nunca vem, muito menos termos que ir à justiça para tentar conseguir garantir um direito que nos é básico, e nós precisamos garantir um tratamento diferenciado às empresas de pequeno e médio porte, porque essa legislação anda um bocado esquecida no Brasil, mas nós temos, inclusive, uma lei geral de proteção à pequena e média empresa que precisa ser revalorizada. A força de uma economia não está apenas na existência de grandes agentes econômicos, mas na vitalidade de pequenos e médios agentes econômicos funcionando em todos os recantos do país, especialmente um país tão grande quanto o Brasil, cuja dimensão geográfica é, inclusive, do tamanho de uma Europa inteira, né? Nós temos alguns obstáculos, né? A falta de conscientização da nossa população é uma coisa que a Aliança está muito preocupada e está planejando e fazendo ações para aumentar a conscientização da população a respeito do fato de que existe um direito à reparação mais formal. A gente tem uma intuição que a gente tem o direito de ficar com aquele bem do jeito que a gente queira, mas a gente ainda não percebeu, enquanto sociedade, que esse é um direito constitucional, esse é um direito formal, é um direito essencial. E é nessa linha que a gente vai trabalhar, e já estamos trabalhando. A falta de uma efetiva preocupação mais antenada, mais enredada com a questão ambiental, é algo crescente no país, mas ainda embrionário, principalmente sendo o Brasil um país tão importante para o equilíbrio ambiental e climático do planeta, e que nós precisamos tirar proveito de forma inteligente, respeitosa quanto a esse tema, e uma falta de legislação específica do direito de reparar, que daria mais força e efetividade, e é nisso que nós estamos trabalhando nesse momento. Nós temos alguns projetos de lei que hoje estão lá no Congresso, meio parados, foram propostos, mas eles não têm um alcance maior, são coisas mais específicas, e por serem coisas menores, acabam não resolvendo a questão de um jeito inteligente, de um jeito amplo e de um jeito que, de fato, faça diferença real na vida de brasileiras e brasileiros que estão por aí todos os dias comprando quantos produtos, né? Desde que a gente começou essa conversa, quantos carros foram comprados, quantos smartphones foram comprados. Essas pessoas que compraram esses produtos têm a expectativa de usá-los por muito tempo e usá-los bem, usá-los com qualidade. E, se tiverem um problema, tem a expectativa de que esse problema seja racionalmente resolvido, de que o problema seja superado. Então, a gente detectou isso e a gente, então, estabeleceu uma caminhada, e essa caminhada está firme, está forte, e os nossos próximos passos, além do aumento de conscientização, né, de favorecimento, de ganho de consciência dos direitos de consumidores e com relação ao meio ambiente, a consolidação e a força das entidades que compõem essa aliança aftermarket, que já está fazendo história, tem sido referida em vários lugares, importante, e vamos fazer isso ainda avançar mais um bocado. Mas o mais importante é o projeto de lei, no qual nós já estamos trabalhando, e normas regulamentares variadas, e que vai ter como objetivo estipular os princípios gerais de respeito absoluto e induvidoso dos direitos de consumidoras e consumidores brasileiros, estabelecendo de forma clara, equilibrada, e a exemplo do que está acontecendo no resto do planeta. A gente está chegando um pouco depois, mas nós vamos chegar com qualidade, para resolver de uma vez por todas estes milhões de vergonhosos processos que não decorrem de outra coisa, senão de abuso de poder econômico, de abuso de um suposto direito de propriedade, que nunca foi absoluto, porque nenhum direito de propriedade é absoluto, não se iludam. Se eu tenho um terreno e não cuido dele, eu sou obrigada, por exemplo, a cuidar do terreno, a tirar lixo, a tirar mato. Quem tem terreno sabe disso. Precisa manter o seu terreno com muro, na zona urbana, precisa evitar que nasça mato, que fique ali um depósito de lixo. Nenhum direito de propriedade é absoluto. Mas o direito de uma coletividade de 205
milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros é muito maior. Vamos forte, vamos firme, nós vamos conseguir. Muito obrigada.